Cadê o meu dinheiro? Onde está? Sumiu? Evaporou? Dinheiro ninja? Quem sabe é essa a pergunta que você está se fazendo, por isso você chegou até a esse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre isso, o que acontece com o nosso dinheiro, que some de vez em quando, você acha que está em um lugar, não está, evaporou, sumiu. Fique nesse vídeo, você vai ouvir um pouco sobre isso e eu tenho certeza que você vai ser abençoado por esta palavra. Mas antes disso, não esqueça-se de inscrever-se aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e também compartilhar nas suas redes sociais. Não esqueça também de deixar um comentário aqui, porque sempre quando você comenta, eu fico muito feliz e isso me ajuda e me motiva também para continuar fazendo vídeo aqui para o YouTube. Agora, vamos para o vídeo. Então, você pode estar se perguntando, bom, mas dinheiro é algo que a Bíblia condena? Não, a Bíblia não condena o dinheiro. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela na verdade condena o amor ao dinheiro. Eu separei aqui alguns textos da palavra do Senhor para ler com você, para você ver o que a Bíblia diz sobre o dinheiro. Lógico, não tem como nós ler todos os textos referentes a dinheiro na Bíblia, porque não teríamos um vídeo curto. Seria um vídeo extremamente longo de talvez algumas horas de leitura. Mas eu quero ler alguns textos aqui que eu entendo ser suficiente para a nossa compreensão desse assunto. Vamos lá! Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja o texto agora que está em Mateus capítulo 6 e o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon. Agora veja Eclesiastes capítulo 5 e o verso 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Veja, esses textos é o suficiente para você entender que a Bíblia não condena o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Portanto, você precisa redefinir na tua mente, você que é cristão sobretudo, o que é o dinheiro para você. Porque antes você entendia que Deus condenava o dinheiro, você achava que a Bíblia condenava o dinheiro, mas nenhuma destas afirmações é verdade diante da palavra do Senhor. A Bíblia condena sim o amor à riqueza e ao dinheiro, a avareza e tantas outras coisas que algumas delas falaremos ainda nesse vídeo. Bom, esse é o primeiro grande ponto. A Bíblia não condena o dinheiro. Ela condena o amor ao dinheiro. Agora vejamos um segundo ponto sobre essa questão tão importante que é as finanças. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você que a culpa de você muitas vezes não ter dinheiro, ela é sua. Isso mesmo. Dói, mas eu preciso dizer. Você é o grande culpado na maioria das vezes por você ficar sem dinheiro. Você não ter dinheiro suficiente para passar o mês, pagar as contas, passar aquele período que você está vivendo. Sendo nossa a culpa, nós precisamos entender algo importante. Alguém pode me dizer assim, mas pastor, eu ganho muito pouco, o meu salário não dá para nada, eu não consigo passar o mês, não consigo pagar as contas. Bom, sobre as dívidas, eu preciso que você entenda pelo menos 3 verdades. A primeira verdade, nós às vezes fizemos dívidas pelos motivos errados. Cobiça, inveja, avareza, e às vezes nós queremos muito até poupar o dinheiro, mas não conseguimos. Quando vimos algo ali em promoção, somos levados à tentação de comprar. Ao invés de nós juntar o dinheiro e depois comprar à vista, ainda com um desconto, por exemplo, não, nós vamos naquela tentação de parcelar em 12 vezes, sem juros, em 24 vezes, e nós fizemos uma compra que nós não poderíamos fazer naquela hora. Portanto, nós compramos, nós nos endividamos pelos motivos errados. O segundo motivo é o procedimento errado. Nós nos endividamos
por desonestidade, né? Quando a pessoa promete pagar e não paga, por exemplo, ela acaba criando ainda uma dívida ainda maior, ela começa a se enrolar financeiramente, né? E isso é um pecado, inclusive. Ela está pecando, inclusive, e nós precisamos deixar de ser pecadores nessa área. A Bíblia chama isso de mentira, quando nós prometemos pagar e não pagamos. E o mentiroso, ele não tem parte com Deus. Portanto, você pode estar também se endividando, se enrolando financeiramente, porque você está trabalhando de uma maneira desorganizada e até errada. Primeiro, o motivo é errado. Segundo, é um procedimento completamente errado, equivocado, desonesto e até pecado diante de Deus. E por último, você leva uma vida desregrada, desordenada, desorganizada. Falta de administração, ao invés de você cuidar bem das suas finanças, ao invés de você administrar bem aquilo que Deus te deu como mordomo dos bens do Senhor para a tua vida, das bênçãos de Deus na tua vida, você esquece isso, você não se preocupa com isso, você só se lembra disso quando o dinheiro começa a faltar, quando a dívida começa a chegar, o boleto começa a chegar, o cobrador vem na nossa casa para nos cobrar, ou nos liga, então a gente se preocupa. Mas antes disso, no processo anterior, desde o início, nós não nos preocupamos em administrar. O que eu preciso saber para administrar a minha vida, como eu devo administrar a minha vida financeira, para que eu não entre em aperto. Portanto, são 3 verdades que nós precisamos entender em relação à nossa culpa. Primeiro, nós fizemos e entramos em questões erradas, porque nós tomamos os motivos errados, compramos sem necessidade. Nós também levamos para outro lado, o lado do pecado, quando a gente promete pagar e não cumpre. E nós deixamos de se organizar, ou nos organizar a nossa vida financeira, algo que é muito importante. Na vida a gente precisa se organizar em tudo, quanto mais na área financeira. Mas existe uma solução. Sim, isso mesmo, existe uma solução. Olha só alguns textos que eu separei aqui da Bíblia para você entender o que eu quero dizer. Em Mateus capítulo 6, o verso 31 e 32, está escrito: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Agora veja Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Veja ainda outro texto lindo. Em Provérbios 10, 22 está escrito: a bênção do Senhor traz riqueza, ele não acrescenta dor. Veja, eu poderia citar outros tantos textos aqui para mostrar para você que Deus, ele se interessa em nos abençoar. Ele quer que nós sejamos abençoados. Veja o que está escrito em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Entenda que Deus quer que nós sejamos abençoados, quer que nós sejamos prósperos. Mas por que é que tem pessoas que vivem uma vida miserável, uma vida desgraçada financeiramente? Ela não consegue vencer financeiramente. Lógico, eu estou falando aqui de uma perspectiva natural, normal. Não estou colocando aqui aquela pessoa que vive fora da curva, fora da regra, aquela pessoa que talvez está mergulhada em uma situação que ela está ali, naquele poço, involuntariamente. Ela não fez para merecer. Ela foi colocada ali pelas circunstâncias da vida ou porque Deus a colocou ali para provar. Esta é uma situação totalmente anormal. Agora, o normal, a via de regra, é que nós nos colocamos nestas situações. E o Brasil é um país campeão de pessoas que vivem uma vida miserável financeiramente, desorganizada. Nós somos o país onde as pessoas acham que tem, procuram fazer tudo para mostrar que tem, mas na verdade não tem. Ou seja, pessoas que ganham um salário mínimo, por exemplo, gastam 2, gastam 1,5. Ou seja, estão sempre no vermelho. Aí pega emprestado de um para pagar outro, aí vai tocando de um mês para o outro no cartão de crédito e aquilo vira uma bola de neve e ele não consegue pagar, ele se endivida. E principalmente os cristãos. Eu estou falando aqui, o meu canal é um canal cristão, mas serve para todos os públicos. Eu quero dizer para você que serve a Deus.
A culpa muitas vezes é nossa, nós tomamos as decisões erradas, mas existe uma solução. Porque primeiro Deus quer que nós sejamos abençoados, Deus não quer nos ver no fundo do poço financeiramente, Deus não quer que nós mendigue ou nós esteja sempre buscando correr atrás da máquina e vivendo uma vida no vermelho. Essa não é a vontade de Deus. Deus nos coloca em provas muitas vezes, mas Ele quer que nós vivamos uma vida saudável financeiramente também. Agora veja uma questão muito importante antes de encerrar esse vídeo que eu quero deixar para você. Eu quero que você reflita. Por isso, eu trago aqui uma pergunta, um questionamento para você. Reflita com você mesmo e tire as suas próprias conclusões. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não vou ser escravo do dinheiro. Eu sirvo a Deus e não ao dinheiro. Sim. Foi o que Jesus orientou quando ele escreveu em Mateus capítulo 6. Agora veja uma palavra aqui que está escrita na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Bom, Pedro está parafraseando Cristo. Cristo está dizendo: você não pode ser servo de dois senhores. Ou você é servo de Deus ou servo do dinheiro. E Pedro está justamente dizendo: sim, o homem é escravo daquilo que o domina. Eu pergunto a você: o dinheiro tem sido o teu senhor? Ou Deus tem sido o teu senhor? Não, pastor, o meu Deus tem sido o meu senhor. Eu não fico correndo atrás do dinheiro. Eu não quero, nem ligo para dinheiro, não ligo para riquezas. Mas você vive uma vida miserável? Você vive uma vida desgraçada financeiramente? E eu quero deixar uma questão para você, uma pergunta para você pensar e refletir. A pessoa que é escrava do dinheiro é aquela que corre atrás o tempo todo do dinheiro, porque para ela o dinheiro é importante e, portanto, ela precisa correr e trabalhar e buscar o dinheiro? Ou a pessoa escrava do dinheiro é aquela que nunca tem dinheiro, só tem dívidas e, portanto, ela precisa trabalhar, não para ter o dinheiro, mas para tentar ocasionalmente pagar as suas dívidas? Então, fica uma reflexão. Isso porque as duas pessoas, no meu modo de ver, são escravas do dinheiro. A primeira porque trabalha em função de acumular. A segunda, ela trabalha em função de tentar sair do vermelho, em tentar sair do poço e pagar as suas dívidas. Ambas são escravas do dinheiro. Como uma pessoa se torna livre da escravidão do dinheiro? Bom, isso é assunto para outro vídeo, para outro momento. O que eu quero te dizer é que Jesus quer nos abençoar, nos tirar do fundo do poço e nos deixar livres da prisão do dinheiro, das riquezas, da avareza desta terra. Ele nos quer livres para Ele, única e exclusivamente para Ele. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Sempre a gente traz vídeos novos, conteúdo atualizado para abençoar a tua vida e chamar você à reflexão das coisas da vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.